Pega a tua Bíblia, abre comigo em Gênesis, capítulo 21, verso 14. Dá só um pouquinho de retorno que eu não estou me ouvindo aqui não. Sol. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Melhorou. Almeida Fiel Corrigida, por favor. Hoje eu vou ler nela. Isso. Amém. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-se. E ela partiu, andando, errante no deserto de Berseba. E consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar aonde está. Erga-te, levanta-te, o menino, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abrindo-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. Amém? Pode se assentar. Justificando a ausência do nosso pastor Johnny ainda está em viagem, cumprindo algumas agendas, ganhando muitas almas para o reino, vida sendo transformada, batizada com o Espírito Santo. E eu digo a vocês que não há recompensa maior, cumprindo o chamado dele, amém? Enquanto isso, nós seguimos aqui adorando ao nome do Senhor. Terça-feira ele já estará conosco, né? Adiantando também os recados. Terça-feira continua o nosso culto da palavra, às 19h30, com o pastor Johnny, tá bom? Ele já vai estar aqui. Amanhã ele está retornando, então que a gente ore pela vida do nosso pastor, para que da mesma maneira que o Senhor levou, o Senhor traga eles em paz e em segurança. Amém? Uma palavra muito conhecida da igreja. Confesso que me peguei hoje lendo essa passagem e questionei um pouco com Deus, porque de fato não queria ministrar essa palavra. Tinha outro esboço feito, mas quando eu peguei esse esboço, já ministrei sobre essa palavra, o Senhor queimou em meu coração, e eu quero ser muito obediente ao Senhor. É uma palavra conhecida dos irmãos, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo, como falou comigo dentro do meu quarto hoje de tarde. A palavra do Senhor vai nos dizer de Abraão, pai da fé. Quem nunca ouviu falar de Abraão? Abraão é muito conhecido. Sara também é muito conhecida. A palavra diz que o Senhor fez uma promessa a Abraão. E a promessa foi que ele seria pai de multidões. Bom é quando nós recebemos uma promessa. Bom é quando o Senhor fala conosco. É bom ou não é? Quem nunca veio para o culto dizendo: eu precisava tanto que Deus falasse comigo? Eu sei que o Senhor fala através da palavra, eu sei que o Senhor fala também, se manifesta através do louvor, mas eu queria tanto que Deus usasse alguém diretamente para mim. Teve alguém que já teve essa sensação? Tem, né? Sim, né, pastora? A gente vem para o culto ansiando por uma palavra, e nós queremos uma resposta, e parece que todas as respostas que vêm é incompleta, e nós queremos ouvir diretamente, chamando o nosso nome, né? Quem nunca? Quem estava aqui de manhã, escutou. Veio um profeta lá de São Paulo para falar conosco aqui. Olha só que ironia.
né? E ele disse assim, para quem não estava, ele disse que eu posso arrumar as malas. E mandou dar tchau para a igreja. Já tem gente falando que vai comigo. Não? Vai comigo, vou levar uma caravana comigo, já vou levar... Se eu for em igreja quietinha, a gente já leva o nosso povo, e aí vocês dão glória misturado com aleluia. E o Senhor falou isso para mim, pastora, é o que o coração da senhora almeja? Não, nunca foi. Mas quanto mais você quer se esconder, mais Deus te coloca em evidência. E quanto mais você quer ficar em evidência, mais Deus te esconde. Porque Deus sempre trabalha na contramão daquilo que nós queremos. E eu sempre disse para Deus, Deus, eu não quero postar vídeo, eu não quero ter minha rede social com um monte de gente. Deus, eu quero ficar quietinha e escondida. Mas Deus sempre gritou e disse, o que eu te entreguei não é para ficar escondida. O que eu te entreguei é para você fazer o ID. E é gostoso quando Deus fala com a gente, reacende a chama, né? E foi assim com Abraão. O Senhor falou diretamente com ele, lançando uma promessa sobre a vida dele, dizendo, Abraão, tu serás pai de multidão. Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, dá para contar? Abraão olhou e disse, meu Senhor, não dá para contar. Mas Abraão agora olha para a areia da praia, conta os grãos, dá para contar? Abraão olhou e disse, não dá para contar. Abraão se alegra e ele pensa, meu Deus, amanhã Sara vai estar buchuda. Eu tenho certeza, Sara vai gerar amanhã. Hoje vai ter fogo na tenda. Já imaginou comigo? Ah, isso parece ser engraçado, mas é real. Imagina comigo, Deus falando com Abraão, Abraão indo para a tenda e dizendo, agora vai acontecer. Passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20... Para você que está apressada da promessa, esperando 1 ano, recebe aí que é de graça. Quanto tempo? 25 anos. Uau! E você está dizendo que está demorando, porque passou 1 ano que Deus falou com você e nada aconteceu, é sério? O tempo dele não é o nosso tempo. O relógio dele não é o nosso relógio, mas a garantia que eu tenho é, passará os céus e a terra, mas a palavra do meu Senhor, essa não vai passar. Então quer saber de uma coisa? Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, pode passar 15 anos, se Ele falou que vai acontecer, aquieta-te o teu coração, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. A palavra diz agora que Abraão está cabisbaixo, olhando e dizendo, já estou avançado de idade. O anjo desce novamente, reforça a promessa e dizendo, Abraão, Abraão, olha para o céu. Abraão olha, conta as estrelas. Abraão diz, não dá, meu Senhor. Conta os grãos de areia. Conta, Abraão, também não dá, meu Senhor. É assim que será a tua geração. Tu serás pai de multidão. Abraão, ainda com pouca fé, ele acredita. Mas a irmã Sara está na porta da tenda. A palavra diz que quando a irmã Sara escuta de trás da tenda, ela começa a dar risada. E quer saber de uma coisa? Eu entendo a irmã Sara. Quem nunca olhou para a tua promessa, olhou e deu risada e disse, Deus só pode estar maluco. Deus errou quando falou comigo. Essa palavra não é para mim. Esse ministério não é para mim. Essa profecia nunca foi para mim. Por quê? Porque eu não tenho capacidade de fazer. Porque eu sou pequeno demais para onde Deus falou que iria me levar. Foi exatamente o sentimento de Sara. Alguém já teve esse sentimento ou foi só eu? Teve alguém aqui? Deixa eu ver. Olhou a promessa e disse, não cabe. Não é para mim. Sara está na porta e ela dá risada e ela diz, não é possível. Esse anjo só pode estar maluco. A palavra diz que o anjo olhou e disse, por que ri, irmã Sara? E ela olha e diz, não estou rindo. Mas dentro dela ela está questionando, dizendo, se não aconteceu há anos atrás, é sério que agora vai acontecer?
O Senhor trouxe pessoas aqui que estão olhando para a tua promessa, que estão olhando para a tua vida atual e está dizendo: é sério que Deus falou aquilo para mim? É sério que Deus falou que eu vou ser feliz? É sério que Deus falou que tem um relacionamento para mim? É sério que Deus falou que o ministério é para mim? É sério que Deus falou que essa empresa, que esse trabalho é para mim? Deus só pode estar maluco, mas hoje o Senhor trouxe você aqui para dizer para mim, para você: hoje é noite que eu reforço a minha promessa. Reforço o que vai acontecer, independente da circunstância que você está vivendo hoje. O Senhor dos céus está dizendo: vai acontecer. Ainda que você chegou aqui nessa noite incrédulo, olhando para a tua realidade, dizendo: nunca vai acontecer, mas o céu hoje está gritando para nós e dizendo: eu sou Deus fiel, que não minto e não volto atrás na minha palavra, e se eu falei que vou fazer, eu vou fazer. O problema? Tem um problema, sempre tem. Lá em Provérbios diz que a falta de esperança enfraquece os ossos. Sabe quando a dor é tão grande que parece que o nosso osso dói? Quando a desilusão é tão grande que parece que o nosso osso dentro dói? Alguém vai olhar para você e vai dizer: levanta dessa cama, sai desse cenário. Você vai dizer: mas está doendo muito. Aí você vai no hospital, o médico olha para você e diz: não tem nada. Seus exames estão normal, pressão está normal, tudo certo. Mas doutor, eu estou com tanta dor. Por quê? A falta de esperança enfraquece os ossos. É a palavra que diz. Agora a irmã Sara está desesperada. Por quê? Os anos se passou, a promessa não se cumpriu. Ela está olhando seu esposo e dizendo: esse negócio não era para mim. A promessa está sobre Abraão e não está sobre mim. A Sara agora se coloca em um lugar de pedra de tropeço. Ela está dizendo: não está acontecendo porque eu estou no caminho. Não está acontecendo porque o problema sou eu. Isso daqui não deu certo porque o problema na verdade sou eu. É o meu trauma que fala por mim, é a minha dor que fala por mim, e é por isso que eu não consigo avançar. Tem desilusões e decepção na nossa vida que nós olhamos e dizemos: isso tudo aconteceu porque é culpa minha. Eu sou pequena, eu não sei falar. Olha como eu tratei fulano, beltrano. E Deus está dizendo: para de colocar a culpa sobre os teus ombros. Para de colocar tudo o que acontece à sua volta sobre os seus ombros. Deus te trouxe aqui para te dizer: pega leve com você. Porque quando Deus olha para Abraão e faz uma promessa para ele, Deus automaticamente está olhando para Sara. Ele está dizendo: a promessa não é só de Abraão, a promessa também é de Sara. Deus estava olhando para Sara e dizendo: você faz parte desse pacote, você faz parte dessa promessa. Mas a irmã Sara não entendeu isso. Triste é quando eu e você não entendemos quem nós somos diante do nosso Deus. Porque quando nós não entendemos quem nós somos, nós queremos ajudar Deus. E ajudar Deus é um problema. Quando nós dizemos aqui que nós precisamos nos posicionar, não quer dizer que nós precisamos ajudar Deus. É estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E não passando na frente de Deus. Uma experiência que eu vou contar para vocês. Esse ano ainda eu estava orando por algo. Colocou algo. Deus trouxe, algo. Não, uma pessoa trouxe uma proposta para a gente. Isso aqui só eu e meu esposo sabem, ninguém sabe. E aí essa pessoa disse: ora. E eu disse: eu não faço nada sem orar. Eu vou orar e Deus vai falar comigo. E a proposta era maravilhosa. Não, vocês não estão entendendo. Eu olhei e disse: Deus, chegou a minha vez. Sabe? Aquele momento que você olha e diz: agora é a minha hora. E eu saí toda empolgada com essa proposta. Olhei para o meu esposo, ele também muito empolgado. E eu disse: meu amor, agora é a nossa hora. E ele disse: é mesmo, Fia? Que ele me chama assim. Eu disse: mas eu vou orar. 2 dias, Deus me respondeu. E a resposta de Deus foi: um anjo entrou pela porta do meu quarto. Foi até a minha cama. Me tocou.
E ele disse exatamente assim para mim: não passa na minha frente, porque eu te chamei para você andar atrás de mim. Porque quando você anda atrás de mim, eu garanto aonde você vai chegar. Eu acordei, eu dei um pulo e eu falei: Deus falou comigo. Mas espera aí, tem meu esposo. Meu esposo estava como? Fazendo plano já. O projeto estava montado e eu disse: como eu falo para ele? E agora? Meu Deus, me ajuda. E eu ia pregar em outro lugar e dentro do carro eu falei: Deus, me dá sabedoria. E eu falei para ele estava fazendo planos: Fia, porque a gente vamos fazer assim, porque a gente vamos fazer assim. E eu disse para ele: não vamos mais. Ele parou, ficou em silêncio. E eu falei: frustrei ele. E eu disse para ele: Deus falou comigo. E ele disse: falou o quê? Que ainda não era o tempo. E para mim não passar na frente dele, porque é para mim andar atrás dele, porque ele garante a minha caminhada. Ele se entristeceu no momento, abaixou a cabeça, ficou cabisbaixo. Ele disse: então tá bom, né, filha? Mas a realidade, a gente precisava de algo para ontem. E ele olhou e disse: e agora, o que a gente vai fazer? Meu Deus, filho, o que a gente vai fazer? E eu disse para ele: eu também não sei, mas se Deus mandou eu andar atrás dele, eu vou andar atrás dele, porque ele está garantindo a minha chegada do outro lado. Ele ficou preocupado, como sacerdote do lar, provedor do lar, ele se preocupou, ele ficou noite sem dormir. E eu disse para ele: Deus falou comigo, eu conheço a voz dele falando comigo, e eu não vou dar um passo se ele não mandar, eu não saio do lugar se ele não mandar. E ele disse para mim: tá tudo bem, filha, nós vamos obedecer. Chegou o jejum, quando entrou no jejum, nós damos a mão e falamos: vamos fazer o mesmo propósito. Qual é o propósito? Nós pegamos na mão do outro e dissemos: o propósito é esse. É esse, meu amor? É. Então tá bom. Aí ele olhou para mim, que eu tenho um pouco mais de fé do que ele. Tá tudo bem, porque é o equilíbrio do casal. Sempre um vai ter mais fé do que o outro. É sempre assim. E ele olhou meio assim. E eu disse: vai dar certo. Um certo dia à tarde, em um dia qualquer, em um dia comum. Está preparado para viver o extraordinário em um dia comum? Está preparado para viver o sobrenatural em um dia comum? Em um dia que você não está esperando nada acontecer? Como é gostoso ser surpreendido pelo Senhor. E nós em um dia qualquer recebemos uma ligação. E essa ligação falava: olha, nós estamos indo aí na sua casa. Eu disse: tá bom. Pastor Johnny, pastora Gabriela, eu falei: tá bom, pode vir. E sabe, em um dia comum, no terceiro dia do jejum, tudo aquilo que eu tinha colocado no propósito de oração, Deus respondeu imediatamente. Respondeu como eu pedi? Não. Ele respondeu muito melhor, porque quando eu confio nele, ele não faz aquilo que eu quero, mas ele melhora ainda mais para te entregar. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Não te preocupa, porque aquilo que você colocou no meu altar e decidiu confiar em Deus, ele vai fazer além. Ele vai te surpreender em um dia comum. O problema é quando eu resolvo agir com as minhas mãos. A palavra diz que Sara estava agoniada e disse: eu preciso fazer alguma coisa, porque o problema está em mim. Sentimento de inferioridade acaba com você. Deus não te chamou para ser pequena, para se menosprezar. Ser pequena nele. Hoje as pessoas têm confundido isso. Tem ficado em um lugar de desprezo, dizendo que não é capaz. Mas o nosso Deus é tão poderoso para você querer diminuir Ele nesse cenário que você está vivendo. Hoje é noite de você olhar para o teu problema e mostrar para Ele o tamanho do teu Deus. E para de ficar questionando o teu Deus com esse teu problema que é tão pequeno para Ele. É no estralar de dedo, tudo é resolvido. Mas a irmã Sara decidiu agir. Ela olhou a sua serva Agar e disse: se deita com meu esposo. Quem é Agar? Uma serva, presente de Faraó. Mas Agar chegou na casa para servir, limpar,
lavar, organizar, cozinhar. E agora a irmã Sara pega alguém que não está na promessa, enfia dentro da promessa, no pacote, sacode e diz, agora você faz parte. Quem mandou? Evita, no momento da tua dor, evita uma decepção ou uma lágrima que vai durar até o último dia da tua vida. Porque quando eu não sei o que fazer, eu não ajo. No momento da minha dor, eu também não ajo. Eu espero. A irmã Sara estava angustiada. Ela colocou H na história, mas H não chegou para gerar. H chegou para servir. Sentimento de H? Eu não fui chamada para isso. Me colocaram em uma promessa que não é minha. E agora H se deita com Abraão. Provavelmente H tinha por volta de 30 a 35 anos. Abraão? Por volta de 99, 100 anos. Uma jovem se deitando com o Senhor. Obrigada. Sentimento de H, eu estou sendo usada. Essa promessa não era minha, me colocaram em um pacote. H gera. Menino nasce. Tudo está perfeito. Mas a promessa ela vai cumprir. Sara engravida logo depois. Isaac nasce. E a palavra diz que quando foi no dia do desmame, a festa do desmame de Isaac, Ismael, irmão. Quem tem irmão aqui? Deixa eu ver. Irmão é coisa boa, não é? Quem gosta de ter irmão? É? Mas você brigou com seu irmão algum dia ou não? Foi só flores? Na minha casa era 6. E esses dias a pastora Gabriela, a gente até deu risada, né? Veio um pouquinho da minha família para cá. E todo mundo fala ao mesmo tempo. E ela disse assim, imagina um monte de criança. Falei, é. Porque irmãos é assim, ao mesmo tempo que nós se ama, nós se odeia. Não olha na minha cara. Mas daqui a pouco nós já está se amando de novo. É coisa passageira. É coisa boba, né? Quem tem irmão sabe do que eu estou falando. Eu brigo com meu irmão, mas também ninguém briga com ele, porque o irmão é meu. É isso, né? Deixa que eu bato, deixa que eu xingo, eu coloco defeito, mas se você olhar de cara feia pro meu irmão, o bicho vai pegar. Eu xingo, coloco apelido, não sei se vocês faziam isso, mas lá em São Paulo é um negócio de apelido. Cheirosa tinha isso também, a Cheirosa tinha. Era um tal de apelido pra cá, apelido pra lá, e a gente ficava brava, a gente brigava. Mas quer saber de uma coisa? Se chegasse outro amiguinho no portão e dissesse, olha lá, fulaninha, ela tá feinha hoje. Não falava não, irmãos. Que aí virava onça, né? Coisa de irmão. Ismael e Isaac, está acontecendo exatamente isso. Mas a mãe, que esperou tanto tempo pela promessa, está com a promessa na mão. Cuidado para você não enlouquecer quando a promessa chegar na tua vida. Porque tem pessoa que espera tanto que quando a promessa chega você fica louca. Você quer esconder a promessa, não falar para ninguém da promessa, não pode contar, não pode ver, não pode tocar. E Deus está dizendo, ei, a promessa é para glorificar ao nome do Senhor. Para de besteira, irmão. Cuidado para quando a promessa chegar você não enlouquecer. Irmã Sara parecia que estava doida. Olhou e disse, tá brigando com o filhinho de mamãe? Filhinho de mamãe ninguém briga. Mas é irmão, não tem problema, não quero mais perto. Leva, quero que vá embora. Vai embora. Falou com Abraão. Abraão se entristeceu pela criança. Mas a palavra não diz que Abraão se entristeceu por Agar. O que Agar tinha a ver? Sentimento de Agar agora, fui usada e descartada. Já teve esse sentimento? Pessoa só está perto de você quando você pode proporcionar alguma coisa a ela. E depois automaticamente ela te descarta. Como se você fosse um nada. Isso dói, né? Até onde eu servia.
mas chegou alguém melhor do que eu não sirvo mais. Agar estava com esse sentimento. Me colocaram em uma promessa que não é minha, em um cenário que eu não pedi, e agora que eu não sirvo mais, eu vou ser descartada. Mas graças a Deus, que tem um pai que ele é justo no céu, e ele está dizendo, ainda que o amigo te descarte, ainda que o ministério te descarte, eu sou o teu pai, que cuido de você no cenário mais improvável. Ele está dizendo para pessoas que estão se sentindo pequena, desprezada, ninguém te vê, o cenário não é legal, mas o céu está gritando para você, ninguém te enxerga, mas eu te vejo, ninguém te enxerga, mas eu cuido de você, independente do cenário que você está vivendo, o céu vai cuidar de você. O Senhor olhou e disse para Abraão, Abraão, deixa aí. Abraão pela manhã pegou um pedaço de pão, um odre com água, encheu de água, deu a ela e disse, tchau. Em outras palavras, se vira. Quem nunca passou por isso? Agar agora saiu sem rumo, desacreditada, se sentindo usada. Essa é a palavra correta. Olhando e dizendo, eu não pedi isso. Eu só queria limpar e lavar. Agora me deram um filho. Colocou sobre os meus braços água e pão e disse, vai caminhar. Caminhar para onde? Agar não tem família. Agar está sozinha. Taranakamanagassúbia. Eu estou pregando para pessoas que estão exatamente assim. Te dispensaram e mandaram você ir, sem se preocupar para onde. Sem se preocupar com o que você está sentindo. Sem perguntar para você se está doendo. Simplesmente mandou você partir. Agar agora tem um pão, odre com água, o filho, uma tristeza, um desespero, uma angústia. Ela vai caminhando, passando-se os dias. A palavra diz que a água acabou. O pão também estava acabando. O menino pede água, mãe me dá água. Agar vai virar o odre, não pinga mais nada. Agar está olhando e dizendo, o menino vai morrer. O que eu vou fazer agora? Porque a lei da vida, irmãos, é o filho enterrar os pais. Isso é a lei da vida. Agora, um pai e uma mãe enterrar um filho é a maior dor que existe no mundo. Não tem dor que se compara. Agar está olhando e está dizendo, eu vou perder o menino. Quem é o menino? É a única esperança que ela tinha. Era a força que ela ainda tinha. Porque quando ela pensava em desistir, ela olhava para o filho e dizia, eu preciso ser forte mais uma vez. Quando ela pensava em parar, ela olhava para o filho e dizia, eu preciso caminhar mais um pouco. Então o filho Ismael não é só um filho, mas é a força que ela tinha para continuar vivendo. Agora a força vai morrer. A palavra diz que Agar coloca o menino debaixo de uma árvore, dá uma distância de um tiro de flecha. E ela está dizendo, sabe o quê? Que vai morrer eu sei, eu só não quero ver. Talvez você chegou exatamente nesse cenário hoje. Tudo acabou para mim, pastora. Eu não tenho mais expectativa. Eu não consigo mais acreditar. Os meus projetos estão morrendo. Eu coloquei debaixo da árvore e eu estou dizendo, eu não vou mais acreditar. Eu não vou mais sonhar. Eu não vou mais projetar. Por quê? Porque acabou as minhas forças. Eu já não tenho mais água. Eu não tenho mais expectativa. A palavra diz que Agar senta lá e ela começa a chorar. Eu imagino que Agar dentro de si está se questionando, dizendo, eu não te pedi filho.
Eu não te pedi para estar nesse cenário, até porque Agar nem conhecia quem era o Senhor. Agar conhecia o Senhor de Abraão, mas nunca teve contato com o Deus dos céus. Eu imagino que Agar está olhando e dizendo: ô Deus de Abraão, o que eu fiz mesmo para você? Eu não mereço essa situação. Não, eu não mereço. Eu não mereço viver isso daqui, eu não mereço. Eu não mereço sentir essa dor. E enquanto ela está de cabeça baixa, chorando desesperada, a palavra do Senhor diz que o anjo bradou do céu. Não. O anjo não desceu e saudou. O anjo desceu e bradou. Porque anjo ele não brada, anjo ele sauda. Porque quando o anjo desceu para falar com Maria, ele disse assim: ó, bendita é tu entre as mulheres. A palavra diz que ele saudou. Então ele desce e sauda e diz: bendita é tu entre as mulheres. Com a mãe de Sansão também não foi diferente. Ele desceu, saudou e ele disse aquilo que o Senhor tinha mandado. Mas aqui nessa passagem a palavra do Senhor diz que o anjo ele não sauda, o anjo ele brada. Pastor, e qual é a diferença nisso? Há uma grande diferença. Eu imagino, entra comigo agora na Bíblia Sagrada. A palavra diz que Agar estava desesperada, distante, a distância de um tiro de arco. A palavra diz que Agar estava chorando e dizendo: o menino vai morrer, o menino vai morrer, o menino vai morrer. Mas agora o anjo está gritando do céu, porque bradar é gritar. Eu imagino o anjo descendo e gritando: Agar! Porque o anjo bradou? Porque o anjo queria tirar o olho de Agar do problema e colocar o olho de Agar na solução. Porque Agar estava olhando para o cenário de cabeça baixa. Agar estava olhando para baixo e dizendo: acabou, o menino vai morrer. Mas a solução não vem de baixo, a solução vem de cima. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que fez os céus e a terra. Sabe o que Deus está dizendo hoje para você? Hoje é noite que eu tiro o teu olhar de baixo e coloco o teu olhar para cima. Porque a tua solução não está embaixo, a tua solução ainda está em cima. Quem pode resolver não está embaixo, quem pode resolver ainda está em cima. Deus, porque o Senhor tirou todo mundo do meu lado. O amigo não me compreende, meu marido não me compreende, o namorado não me compreende, a noiva não me compreende, minha liderança não compreende, o pastor não me compreende. Parece que o mundo todo está contra mim. E Deus está dizendo: é porque eu estou tirando a possibilidade humana que você poderia se agarrar. Porque o teu socorro ainda vai vir do alto, o teu socorro ainda vai vir do Senhor. O anjo desceu bradando e disse: Agar, o que tens? A palavra não diz. Mas eu imagino Agar respondendo dentro de si: o que eu tenho? O problema não é o que eu tenho. O problema é o que me falta. Porque o problema não é aquilo que eu tenho. O problema é o que falta ainda em mim. Falta o quê? Fé. Falta o quê? Esperança. Falta o quê? Eu não consigo mais acreditar em ninguém. Porque todo mundo que eu acredito me decepciona. Eu não tenho mais nada. O problema não é aquilo que você tem, o problema é aquilo que te falta. Senhor, trouxe pessoas aqui nessa noite para te dizer: o problema não é aquilo que você tem. O problema é aquilo que você não tem ainda. E é isso que está te causando a dor. É isso que está te fazendo chorar. É por aquilo que você ainda não tem. Eu estou pregando para pessoas que daria tudo o que tem para ter aquilo que falta. Eu estou pregando para pessoas que entregaria tudo o que você tem hoje. É dinheiro? É o quê? Eu entregaria tudo para quê? Para viver um milagre. Porque o problema não é aquilo que eu tenho, o problema é aquilo que me falta.
O Senhor trouxe H aqui nessa noite para te dizer: eu sei o que te falta, e é por isso que hoje eu estou descendo com resposta sobre essa casa. E a resposta de Deus para você é: o anjo desceu bradando para dizer para você: o cenário de hoje ainda não é o final da tua história. O cenário de hoje não é o final daquilo que o céu tem projetado para você. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu tenho além. O que eu tenho para você é muito maior. O que eu tenho para você é muito melhor. Eu sei que hoje você está olhando para o cenário e está dizendo: está morrendo, não tem água, não tem da onde eu tirar. Mas o Senhor me trouxe aqui como resposta de Deus para a tua vida, para te dizer: da onde não tem, eu sou Deus que faço acontecer. Deus está dizendo: eu trago esperança novamente. Deus está dizendo: eu trago alegria novamente. Deus está dizendo: eu trago esperança novamente. Deus está dizendo: hoje é noite, H, que eu pego na tua mão, eu te coloco de pé e eu te mostro que ainda não é o fim da tua história. Tem coragem de olhar para esse irmão e dizer para ele: ainda não é o fim. Olha aí. Ah, não, desse jeito não, pelo amor de Deus. Você fala que quer ser profeta? Sim ou não? Tem um monte de gente que quer ser profeta sim. Deixa de mentir, não pode mentir. Agora você vai fazer cara de profeta. Como que é a cara de profeta? Lembra? Não? Dá uma enrugada assim na testa, assim, ó. Dá uma enrugadinha na testa, olha bem no olho dele, olha bem no olho dela. Com voz de profeta, cara de profeta, dedo de profeta. Agora vai. Sai da frente que agora vai. Profeta chegou. Vamos lá? Agora você vai olhar para ele e vai dizer: ainda não é o fim. Diz aí. Profetiza para ele. Profetiza para ela. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. O Senhor te trouxe aqui porque hoje há um recomeço. Há um recomeço. Um recomeço para a tua vida ministerial. Um recomeço para a tua vida sentimental. Um recomeço para a tua vida financeira. Há um recomeço sobre você hoje. Ainda não é o fim. Recomeço no cenário improvável? Sabe por quê, irmãos? O problema não é estar no deserto somente. O problema é estar no deserto e ainda acabar a água. Porque a água é aquilo que nos mantém vivo. Se a água acaba, você morre. Mas se você aguenta mais dias sem comer do que sem beber. Água é vida. Água é vida. Água é vida. E é por isso que quando Jesus ele vem lá em João capítulo 4 com uma mulher samaritana, que ele encontra com ela, a mulher está no poço pegando água, Jesus está olhando e dizendo: dai-me de beber. A mulher está olhando e dizendo: quem ele pensa que é para me pedir água, sendo eu uma mulher samaritana? Aí Jesus está dizendo: ah, se tu soubesse quem fala com você hoje, e eu aplico a palavra para você hoje. Ah, se tu soubesse quem está sobre esse ambiente hoje. Ah, se tu soubesse quem entrou aqui por essas portas hoje. Ah, se tu soubesse quem está aqui. É aquele que pode mudar a tua história. Ele está aqui. Ele está dizendo: ah, mulher, essa água que tu me dá, você volta a ter sede, mas a água que eu te der,
Nunca mais você vai ter sede, porque vai virar uma fonte de água viva. Em João capítulo 8, ele vai dizer: vinde a mim todos aqueles que têm sede, porque eu sou a fonte de água viva. Ele é a fonte de água viva. E é por isso que o ser humano não sobrevive sem água. Por quê? Porque nós precisamos da água. Quem é a água? É Jesus de Nazaré. Ele está dizendo: tá doendo? Tá no deserto, mas se tiver água você passa. Tá doendo, mas se tiver água você sobrevive. O que não dá é para deixar a água acabar. Se a água acabar, vai ter problema. A palavra diz que o anjo desceu e gritou: o que tens? E o Senhor abre os olhos de Agar. O problema é que você está tão focado na tua dor que você não consegue enxergar que o Senhor já mandou a providência. Você chegou aqui questionando Deus e dizendo: Deus, por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não fala? E Deus está dizendo para você: tira o olho do problema e começa a olhar a providência que eu já coloquei do teu lado. Agar estava tão desesperada que ela não conseguia levantar a cabeça. Agar estava tão desesperada que ela não conseguia olhar para mais nada. Mas quer saber de uma coisa? Deus hoje chama alguém para levantar a cabeça, sacudir a poeira, porque é noite de você recomeçar. Pastora, porque é necessário levantar a cabeça? É necessário. A palavra diz que Pedro e João estavam subindo ao templo. Enquanto ele subia, havia um mendigo na porta que pedia esmola. E a palavra diz que ele dizia todos os dias a mesma prática: dai-me uma esmola, dai-me uma esmola. O homem era paralítico, ele todo dia ia lá buscando a mesma coisa. O que? Uma esmola. Nem levantava a cabeça, porque estava acostumado com a situação. Quando eu acostumo com a situação, eu vivo de cabeça baixa, reclamando para todo mundo e não tomo atitude. Eu acho que tá bom, que eu mereço isso mesmo. Chuto pedrinha na rua, dizendo que está tudo bem. Mas hoje Deus chama crente corajoso para começar a levantar a cabeça, porque Pedro e João olhou para ele e disse: olha para mim. Ele poderia dizer assim: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Não, mas primeira coisa, olha para mim. Primeira coisa, toma atitude. Primeira coisa, muda o teu olhar. Primeira coisa, sai desse cenário de vítima. Você não é vítima da tua história. Deus não te chamou para ser vítima. Deus te chamou para ser vencedor. Vai ter luta? Vai ter prova? Vai. Mas com Ele somos mais do que vencedores. Mas com Ele somos mais do que vencedores. Porque crente é conhecido como crente doido, sim ou não? Por quê? Porque ninguém entende o que a gente vive. Tá faltando em casa. O cenário não vai dar. Mas deu 5 horas. Começo a me arrumar. O vizinho tá lá da janela. Porque sempre tem, né? Para ajudar é pouco, mas para falar da tua vida, aqui não tem essas coisas não. Mas em São Paulo, uma palavra de ânimo é pouco. Mas para falar o que você faz, deixa de fazer, é um bocado. Aí, você passa a maquiagem que a mulher dessa. Tá com olheira? Tá. Tá com o olho inchado? Tá. Tá sem força? Tá. Tá sem água? Também. Só tem um pouquinho. Mas quer saber? Toma o banho. Escova o cabelo. Já vai melhorando. Passa a base. O pó. Pega a Bíblia, coloca debaixo do braço. A vizinha está olhando e dizendo: eu tenho certeza que agora ela não tem mais força. Aí você sai no portão sorridente e cantando. Sorridente e cantando.
sorridente e cantando. A vizinha está olhando e dizendo, não é possível. Ela está em uma luta terrível, está faltando as coisas, mas ela está dizendo que Deus é poderoso, que Deus vai mudar, que Deus vai fazer. Porque crente não vive por vista, crente vive por fé. E fé é acreditar naquilo que os meus olhos não veem. Fé é acreditar naquilo que os meus pés ainda não conseguem pisar. Fé é acreditar naquilo que o meu braço ainda não consegue alcançar. E hoje eu te pergunto, será que tem algum corajoso, alguma corajosa que tem fé ainda para acreditar que esse cenário de hoje não é o final da tua história? Se tiver, abre a tua boca e começa a glorificar ao nome dele. É noite de confundir o inimigo. Bora confundir o inimigo, como diz a Camila Barros? Bora confundir o inimigo. No pior dia da tua vida, é o dia que você mais sorri. Alguém está olhando e dizendo, por que ela está assim? Por que ele está assim? Era para estar chorando. Mas é porque eu confundo o inimigo. Porque eu não vivo por aquilo que eu estou vendo. Eu vivo pela promessa que Ele me falou. Hoje o Senhor trouxe crente aqui para tirar os teus olhos do problema. Porque hoje há solução para a tua história. A palavra do Senhor diz que o anjo desceu e Agar só queria um pouco de água. Para quê? Para encher o odre. O problema é que eu sonho pequeno diante de um Deus tão grande. E quando eu vejo alguém sonhando grande, eu digo, é louco. Mas bom é andar com louco, que acredita junto com você. Eu gosto de andar com gente assim, maluco. Por isso que eu ando com o pastor Johnny. Né, vassoura? Porque quando isso aqui era para iniciar, ele olhou e disse, eu quero 400 cadeiras, 500 cadeiras. E eu olhei e disse, é melhor 50. Vamos alugar uma garagezinha. Coloca 50 cadeiras. Porque eu acho que assim vai dar bom. Ele trouxe a gente aqui. A gente não tinha o altar, não tinha nada disso aqui que vocês estão vendo. E ele olhou e disse, Fia, vai lá na frente. E eu disse, aonde? Ele disse, lá na frente, que era exatamente aqui. Ele olhou e disse, imagina comigo. E eu disse, imaginar o quê? Você está doido? Sem nenhum real no bolso? Ele olhou e disse, imagina a igreja lotada. E eu, desse tamanho? Ele, Eu disse, Aí ele disse assim, imagina você com o microfone, você pregando. Vai ter uma igreja cheia te ouvindo. E eu falei, já comecei a tremer. Isso daqui não é para mim. Isso daqui não vai dar certo, pelo amor de Deus. Você só pode estar maluco. E hoje eu olho e digo, eu só quero andar do lado do pastor Johnny. Porque ele olha e diz, filha, imagina. Hoje eu olho e digo, eu não consigo imaginar. Mas hoje eu consigo ter fé. Se há uma palavra, eu estou contigo. Se há uma palavra, nós vamos conseguir. Se há da Kamanaga Subirecomanagai, ande com pessoas que te impulsionam a ser melhor do que você é hoje. Para de andar com pessoas que te colocam para baixo. Te chama de amiga, mas te coloca no chão. Amiga da onça. Para de se menosprezar para pessoas que mostram diariamente que não quer ter você perto. Entenda a sua importância em Deus. Pessoas que sempre quando você vai dizer um sonho, ela olha e diz, para de ser louca. Volta para a realidade, para de ser maluco. Esse carro nunca é para você, essa casa nunca é para você, esse casamento nunca é para você. Mas ande com pessoas que acreditam em você e está dizendo, nós não temos R$1, mas se é para sonhar, eu sonho com você. Agarra na mão dela, imagina junto com ela. Eu imagino o carro bom, é o carro bom. Eu imagino a casa boa, é a casa boa. É o casamento do sonho, é o casamento do sonho. Entra na conta bancária, não tem R$1. Problema. Porque eu não vivo por aquilo que está na minha conta. Eu vivo daquilo que Ele proporciona para mim. E Ele está dizendo, o que eu tenho para você não é pequeno. O que eu tenho para você é coisa grande. E é por isso que Ele não te entregou ainda. Por quê, pastora? Porque você não está pronto para receber.
Porque é grande demais e você tem pedido pequeno demais. E Deus está dizendo, aumenta o sonho. É isso, Deli. Lá na cama, na gaçúbia. Aumenta o sonho. Ah, pastora, eu queria aquele armário de R$500, mas Deus está dizendo, vai no planejado. Planeja a cozinha. Eu não tenho dinheiro, mas Ele é o dono da ouro e da prata. E Ele disse, eu tenho coisa grande para você. A Gá está olhando e dizendo, eu queria só um pouquinho de água para encher o ódrio, para dar para o menino. Nem precisa eu beber. Se der para mim, beleza. Mas se não der, se o menino beber, tá tudo certo. Mas Deus está olhando de cima e dizendo, eu não tenho um pouquinho de água para você. O que eu tenho para você é uma fonte. Deus trouxe alguém aqui para te dizer, ainda não entreguei porque está pequeno. Ainda não fiz porque o pedido está pequeno. Aumenta o pedido, porque Ele sabe o que você merece. Será que tem algum corajoso para acreditar nessa palavra hoje? Lá na cama, na gaçúbia. Eu vou usar um exemplo aqui, eu tenho certeza que ela não vai se incomodar. A irmã Deli. 3 anos na cidade. Ela vai contar o testemunho, eu não vou roubar a cena não. O testemunho é dela. Mas eu só quero mostrar para você que é viver de fé. Ela olhou a conta dela e disse, não vai dar não. Mas ela foi com aquilo que ela tinha, o quê? Uma palavra. Confiança. E quando foi final de semana agora, né, irmã Deli? Pegou a chave da casa dela. A casa dela. Porque Deus é assim. Ela tem 3 anos em Votuporanga e já conquistou a casa dela. E é por isso que hoje eu estou pregando para pessoas que têm coragem. Coragem de levantar a cabeça hoje. Tira essa visão da conta. Tira essa visão do problema. Tira essa visão do exame. Tira essa visão da decepção. Tira essa visão da dor. E começa a olhar para a solução. Porque Ele está aqui nessa noite. Se coloque sobre os pés. Talvez você chegou aqui exatamente como a Gá, eu só queria um pouquinho de água. Da cama na gaçúbia. E hoje a palavra é para você, eu não tenho um pouquinho de água para você. Mas se você quiser, eu tenho uma fonte de água viva hoje. Hoje é a noite que o anjo está bradando, descendo e gritando. E dizendo, pega a ferramenta de novo, porque eu não tenho baldinho para você. Eu tenho um oceano inteiro para você. Para de querer ficar de baldinho. O pastor Reginaldo, ele disse aqui, a escolha é sua. Quer ficar no raso ou vai mergulhar? O problema é que eu fico indo no aquário dos outros, pegando de baldinho em baldinho. E Deus está dizendo, até quando? Vai ficar no baldinho. Mergulha no oceano que eu tenho preparado para você. Eu estou pregando para pessoas que viveu a vida inteira dentro de um aquário e achou que você não consegue sair de lá de dentro. Por quê? Porque lá é o melhor lugar do mundo. Mas tem situação que o próprio Deus nos expulsa. Ele nos expulsa de alguns lugares. Você ora, briga, chora e diz, por que Deus? E Deus está dizendo, mas é bobo, viu? Mas é boba, viu? É porque você viveu a vida inteira dentro do aquário. E hoje eu estou te levando para um oceano. E sabe por que Ele não te explica? E você está assim, Deus me explica por quê? Deus fala comigo por quê? Se o Senhor falar comigo eu aceito. E Deus está dizendo, explicar o quê? Se você não vai entender. Porque a palavra do Senhor diz, o que eu faço hoje tu não entende, mas amanhã você vai entender.
Você não tem nem capacidade para entender o projeto de Deus hoje. E Deus não vai perder tempo com você. Me desculpa. Ele não vai perder tempo te explicando. Porque se ele parar para te explicar, você vai olhar e vai dizer: eu não quero, não quero, não quero. Não, deixa eu dentro do aquário. Porque o aquário é mais confortável. Porque o aquário não está tão bom, mas também não está tão ruim. Ainda eu sei lidar com essa situação. É por isso que Deus está dizendo: eu não explico nada para você. Você não tem nem capacidade de entender hoje. Enquanto você pede explicação, Ele está trabalhando ao teu favor. Você está olhando para o céu e dizendo: me explica, me explica. E Ele está dizendo: explico nada, não vai entender. Enquanto você chora, enquanto você reclama, eu sou Deus que estou preparando o cenário lá na frente. E lá na frente você vai entender. E você vai dizer: valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada dor, valeu a pena cada decepção, valeu a pena cada pessoa que se afastou do meu lado. Valeu a pena. Ele não vai te explicar. Eu costumo dizer que o nosso Deus é o Deus que complica, depois Ele descomplica, e algumas vezes Ele explica porque complicou tanto, e outras vezes Ele só te faz viver. E você vai olhar e vai dizer que Deus estava certo, porque de fato Ele sempre vai estar certo. E nesse momento, eu quero que você se ligue no céu. E eu quero te perguntar: qual foi o odre de água que você veio buscar nessa noite? Qual foi o odre de água que acabou e que você disse que você ia morrer mesmo? Lembra que você fez aquela oração na tua casa, no teu quarto, no teu serviço, e dizendo: eu vou morrer. Entra lá de novo. Pegue o odre vazio. Não tem mais nada. Traz ele para cá agora. Porque hoje tem uma fonte de água viva. E da maneira que você entrou, você não vai mais sair. Deus está despertando algo novamente dentro de você. Deus está despertando novamente algo dentro de você.